Leitura da Bíblia do dia 25 de abril. O livro de Juízes, capítulos 4 e 5. Dentro do roteiro de leitura da Bíblia em um ano. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulão? E farei ir a ti para o ribeiro Quizão a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora, e se foi com Baraque para Quedes. Então, Baraque convocou a Zebulão e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaanani, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Císera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele de Arosete-Agoim para o ribeiro Quizão. Então disse Débora a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Císera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Císera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Agoim. E todo o exército de Císera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então
ele lhe disse: Dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse mais: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém e te perguntar: Há aqui alguém? Responde: Não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E eis que, perseguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: Vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Capítulo 5. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinom, dizendo: Desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos. Então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinom. Então desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulão os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale.
Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Ruben houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve junto a seus navios. Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. Zebulão é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera. Desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizão os arrastou. Quizão, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme! Então as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor, em socorro do Senhor e seus heróis. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu nata. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores a direita, e deu o golpe em Cícera, rachou-lhe a cabeça, furou e traspassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesma respondia. Porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, estofos de várias cores de bordados, um ou dois estofos bordados para o pescoço da esposa. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 35 até o versículo 53. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: Basta. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam.
Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta! E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes como para deter um salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Salmo 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. E dizem: O Senhor não o vê. Nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúpidos dentre o povo. E vós, insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Quem se levantará a meu favor contra os perversos?
Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, o rochedo em que me abrigo. Sobre eles faz recair a sua iniquidade, e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Provérbios 14, versículos 3 e 4. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas.